parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúde, prosperidade e amor vos seja multiplicado nesses dias. Queridos, hoje é um dia gracioso, importante para todos os cristãos da face da terra, né? Porque hoje nós celebramos a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, porque Ele se entregou na cruz e Ele ressuscitou para a glória de Deus. E daí então vem a nossa salvação e a nossa esperança. Amém, amados? Glória a Deus aí. Então se alegre o seu coração, porque hoje é um dia de celebração. Nós vamos celebrar a vida, nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Vamos celebrar a vida e a vida abundante que Ele trouxe para nós. Ok, amados? Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado sempre. Né? Que esteja o louvor, esteja sempre no nosso coração e na nossa boca, sempre exaltando a grandeza de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amados, a mídia formatou a nossa mente de tal maneira que quando se fala em Páscoa, o nosso pensamento corre para o coelho ou para o chocolate. Mas, na verdade, Páscoa, a palavra Páscoa, ela no hebraico, ela quer dizer passagem, né? Então, é a passagem do povo que estava escravo no Egito, né, para a terra prometida. E aí vem a celebração depois, quando eles chegam lá na Terra Prometida, vem a celebração da Páscoa. Agora deixa eu só lembrar um pouquinho aqui atrás. Quando o povo estava escravo no Egito, Deus levantou Moisés. Deus sempre levantou um líder, um homem, uma pessoa, para dar direção ao seu povo. Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. E você conhece bem, sabe, nós falamos esses dias sobre as pragas que vieram sobre o Egito. E a última praga que passou sobre o Egito foi a praga da morte, né? A morte que veio sobre o povo, sobre os egípcios. Veio a morte, veio aquele anjo da morte. E Deus então deu uma ordem para Moisés falar com o povo sobre o que iria acontecer e como eles deveriam proceder. E aí então Deus fala com ele que é para matar um cordeiro, matar um carneiro, fazer aquele carneiro, pegar o sangue, separar e depois com isopo colocar nas portas. E nós fizemos um ato profético. A semana passada fizemos um ato profético e declaramos que toda mortandade, toda praga, toda peste, ela vai passar por cima, né? Ela não vai atingir a casa do povo de Deus. A sua casa e minha casa não será atingido, porque praga nenhuma chegará à nossa casa, porque Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então, depois de fazer tudo isso, Moisés sai com os hebreus do Egito, porque Faraó não queria mais o povo lá, então mandou sair. E eles pegaram o ouro, a prata e tudo e saem. E atravessam o mar. E do outro lado eles vão celebrar a Páscoa. Vão celebrar a vitória que eles obtiveram naqueles dias. E aí vem sempre todos os anos nós comemoramos essa Páscoa, né? Essa passagem. Então, Páscoa quer dizer passagem. Passagem da escravidão para a libertação. Passagem da terra para o céu.
passagem da morte para a vida. Então isso quer dizer a Páscoa, uma passagem. O que o Senhor nos veio trazer para nós, né? Então, nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas aí Ele nos transportou da morte para a vida. Então, Páscoa quer dizer passagem. Passamos da morte para a vida. E eu quero, junto com os irmãos, eu quero ler. Eu não vou ler todo, né? Porque teria que ler vários capítulos. Eu vou ler um versículo só, que retrata bem tudo isto. Veja só, no livro de Mateus, no capítulo 27, nós encontramos aqui assim, é a morte de Jesus, né? Eu não vou ler todo, tá bom? E houve trevas sobre toda a terra, no meio-dia, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me desamparaste? Veja que Jesus está, depois de passar por uma série de coisas que você sabe, né? Passou pela condenação, passou pelas chibatadas, foi arrancado a pele das suas costas, a sua barba e tantas coisas, tanto sofrimento. Mas o sofrimento maior de Jesus, embora tudo isso fosse sofrimento, o sofrimento maior de Jesus foi quando Deus deixa ele na cruz, só. Ele diz, por que me abandonaste? Deus nem podia olhar para o seu filho, porque ele estava pagando o preço do nosso pecado. Nós éramos escravos do pecado, amados. Nós estávamos aprisionados no pecado. E Jesus vem, porque Deus amou o mundo de uma maneira tal que enviou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. E ele está ali pagando o preço do nosso pecado. Nós estávamos em trevas, nós estávamos no pecado. Ele vem para pagar o preço. Então, a nuvem de pecado da humanidade toda está sobre Jesus. E ele está ali. E aí então, na continuação da leitura, diz assim, né? Quando alguns estavam ali, ouvindo isso, disseram que ele estava chamando por Elias. Mas outros disseram que Elias viesse salvá-lo. Depois, ele brada novamente em alta voz. No verso 50, ele diz assim, Jesus entregou o Espírito. Jesus, ele se deu por nós. Ele se entregou por nós. E uma das passagens da Bíblia que eu gosto muito é quando a Bíblia diz que ele inclinou a sua cabeça. Ele entregou ao Pai o seu Espírito. Ali estava sendo consumado tudo. Dali vem a nossa vitória. Ali vem a nossa vitória. Daquela cruz vem a nossa vitória. Desse sofrimento, dessa dor, desse abandono, vem a nossa vitória. E aí Jesus então, no capítulo 28, na continuação, veja só que diz assim as escrituras aqui no verso 5 e 6, onde eu vou ler. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres, não tenham medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali vereis, e eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria,
correram a anunciar aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Veja que Jesus deu uma ordem. Ele ressuscita e ele dá uma ordem. Ele deu uma ordem a essas mulheres, as mulheres que tinham ido ao sepulcro para encontrar com Jesus. Ele não estava lá. A pedra foi removida, né? Houve um terremoto, a pedra foi removida. E os anjos aparecem ali e diz para as mulheres: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? E aí, quando elas saem, Jesus encontra no caminho. Elas adoram a Jesus ali no caminho. Ele dá uma ordem: diga aos meus irmãos para ir para a Galiléia, porque na Galiléia ele vai dar ordens importantes. Lá na Galiléia, essas ordens vêm para nós até o dia de hoje. Veja que a ordem era ir para a Galiléia, mas há dois dos discípulos que estão indo para Emaús. Emaús é sentido contrário. Emaús está a 11 quilômetros ali de Jerusalém. Sabe, queridos, há muitas vezes pessoas que, mesmo no cristianismo, tomam direção errada. Ao invés de ir para celebrar onde Jesus está, tomam direção errada e vão para Emaús. Emaús era uma cidade sem significado nenhum, sem importância nenhuma. E aí eles estão indo para Emaús, um lugar onde não tinha sentido, não tinha significado, e eles estão se apegando, estão caminhando para Emaús, onde Jesus vai no caminho e eles não conseguem compreender o que está acontecendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Emaús representa algo insignificante. Muitas vezes nós estamos apegados a coisas deste mundo que são insignificantes. Para nós não tem sentido, mas nós nos apegamos a isso. A Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é a ordem de Jesus, mas muitas vezes nós estamos se apegando a outras coisas insignificantes, coisas deste mundo, coisas que vão ficar neste mundo, que não traz sentido nenhum para nós. O sentido para nós é a salvação em Jesus Cristo. O sentido para nós é a ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a mais importante. E é dessa que nós devemos falar e anunciar. A ressurreição. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Você consegue compreender? Se desprenda daquilo que não tem significado, se desprenda daquilo que é insignificante, que vai ficar neste mundo, que não tem valor espiritual. Se liberte dessas coisas, deixe isso passar da sua vida. Pegue a passagem correta agora, vai para Jesus, encontre-se com Jesus Cristo, tenha uma experiência com Jesus. Não faça como os dois amados ali que foram para Emaús. E a Bíblia diz ali que só tem um nome, né? Tem dois lá, mas só há um nome: Cleopas. Às vezes a gente colocamos o nosso nome aí, né? E nos apegamos em tantas coisas pequenas, tantas coisas insignificantes, e se esquecemos do essencial, se esquecemos do mais importante. Se esquecemos daquele que é o Senhor, aquele que é Deus, aquele que é majestoso, magnífico, sublime, sem igual, incomparável, inconfundível. Jesus, o incomparável, o inconfundível. Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e que há de vir, e um dia ele vai voltar. Mas Jesus ressuscita. Agora Jesus ressuscitou e ele dá uma ordem. E eu quero deixar para você a ordem de Jesus e a promessa de Jesus.
a ordem e a promessa. Ele dá num único versículo uma ordem e uma promessa. E nós precisamos, irmãos, abraçar essa ordem e viver esta promessa. O que ele nos dá, a ordem e a promessa. Vamos lá. Aqui em Mateus, no capítulo 28, nós vamos encontrar assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia. Os 11 partiram para a Galileia, para o monte que Jesus tinha designado. Era para lá que tem que ir. A ordem é essa, a Galileia. E aí ele diz assim: e quando o viram, quando os discípulos viram a Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Impressionante, com tudo que acontece, com todo o terremoto, com todos os relâmpagos, com todas as trevas, ao meio-dia, do meio-dia às 3 acontece tudo isso. Ainda tem alguns que duvidaram. Meus amados, a dúvida é um negócio impressionante. Por mais que ouvimos a palavra, por mais que nós sabemos das verdades que o Senhor tem para o nosso coração, às vezes duvidamos do que Ele falou, duvidamos da sua palavra. Mas eu quero te dizer essa palavra importante que Jesus falou conosco. Diz assim, verso 18: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia! Posso ouvir um glória aí? Posso ouvir um aleluia da sua parte, meu irmão? Olha só o que Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmãos, Jesus disse isso para nós: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então não sobrou nada mais para ninguém. Irmãos, às vezes as pessoas querem dar poder a outros espíritos, mas esses outros espíritos não têm poder, porque todo o poder está em Jesus. Todo o poder foi dado a Jesus, tanto faz no céu como na terra. Todo o poder foi dado a Jesus. Esse Jesus que está com você e comigo, que está aí, todo o poder foi dado para Ele. Então não tema outras coisas, porque o poder foi dado a Jesus. O poder da cura, o poder da salvação, o poder de expulsão de demônios foi dado a Jesus. O poder da vida eterna foi dado a Jesus. Jesus, Ele é o Senhor do céu e da terra. Jesus é o único Senhor e Salvador. Foi dado todo o poder para perdoar os nossos pecados, porque quando João viu Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele arrancou todo o pecado lá naquela cruz, quando ele estava pagando o preço. E hoje nós temos a passagem da escravidão do pecado para a alegria, para a salvação, para o gozo em Jesus Cristo. Aleluia! Portanto, disse Jesus, aqui está a ordem. Portanto, disse Jesus: ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, disse ele, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Veja só, Jesus mandou ir. A ordem de Jesus é ir e pregar o Evangelho, ir e falar da ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos que falar da ressurreição, do Cristo vivo, do Cristo ressurreto. Então, a ordem para nós, amados, nós podemos fazer muitas coisas, mas a ordem
é pregar o Evangelho, é pregar a Jesus. Pois Paulo está falando, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não são enviados? Mas Jesus está aqui nos enviando, ide! Ele disse, ide! Você e eu, nós vamos receber o ide de Jesus. Ide para fazer a casa de paz. Ide para pregar nos nossos locais onde nós estamos, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no carro. A nossa conversa deve ser sempre pregar a Jesus Cristo, único e suficiente Salvador e ressurreto Senhor. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que tem que estar no meu e no seu coração. Essa é a mensagem de Jesus. Ide e pregai, ensinai, fazei discípulos. Fazer discípulos. Você tem que ganhar pessoas e discipular pessoas. Eu e você. Ganhar pessoas e discipular pessoas. Ensinar para eles essas verdades das Escrituras. E veja o que Jesus diz aqui. Ele diz assim, depois de tudo isso, ele diz assim, e eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha, uma ordem e uma promessa. Uma ordem e uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amado irmão e querido, Jesus fez uma promessa para nós. Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século, até a sua vinda. Ele vai estar conosco, ele vai arrebatar a sua igreja, ele está conosco. Aí onde você está, irmão, Jesus está com você. Aí onde você está, querido, Jesus está na sua casa, no meio da sua família, ele está com você. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o imenso, o magnífico, o sensacional, ele está com você aí na sua casa. Ele disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Estou convosco. Guarda essa palavra no seu coração. Ele mandou ir, mas disse que estava conosco. Você não vai sozinho para lugar nenhum, irmão. Você não anda sozinho para lugar nenhum. Aonde você for, Jesus vai com você. Jesus está com você. Jesus está aí com você. Aleluia. Diga glória a Deus, amado. Diga glória a Deus aí onde você está. Diga aleluia. Agradeça a Deus porque Ele está com você. Agora veja só. Jesus manda fazer discípulos, mas ele dá ele fala algo importante para nós, que nós devemos testemunhar da sua ressurreição. Dar testemunho. Muitos deram testemunhos da ressurreição de Jesus Cristo. Os discípulos deram testemunhos da ressurreição de Jesus Cristo. E nós precisamos testemunhar também acerca de Jesus e da sua ressurreição. Quero ler um texto bíblico aqui em Atos dos Apóstolos. Quero ler um texto com você, se você puder abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, né? Atos, Jesus no capítulo 1, ele é elevado aos céus. Capítulo 1, diante de uma multidão. Depois de 40 dias dando testemunhos aqui, ele sobe. Olha que coisa impressionante. Na cruz, ele diz que o Senhor o abandonou, Deus o abandonou. E ele está ali se sentindo abandonado por tudo e por todos, até pelo Pai. Mas agora, em Atos 1, ele é elevado às alturas. Deus o chama para ele subir e sentar à direita. Jesus está à direita. E isso é importante por quê? Porque ele falou, é importante que eu vá para que o Espírito Santo venha.
não é? Em Atos 2:4, a Bíblia diz aqui, assim, Atos capítulo 2, no verso 4, a Bíblia diz aqui, 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitava. Todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 1:8 ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Depois da ressurreição, então ele dá essa ordem e ele vai... E ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo é poder de Deus. O Espírito Santo veio do céu para você e para mim. Nós precisamos ser cheios desse Espírito Santo porque é poder de Deus. Poder de Deus está na nossa vida. Ele está conosco, ele nos acompanha e o Espírito Santo que veio do céu está conosco. E nós podemos pisar serpentes e escorpiões e tomar coisa mortífera e nenhum dano nos fará. Por quê? Porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o poder de Deus que está em nós. Maior é o Espírito Santo que habita em nós. Eles recebem uma unção sobrenatural do Espírito Santo, como você já recebeu também essa unção sobrenatural do Espírito Santo, meu irmão. E se você não recebeu, você vai receber uma unção sobrenatural, que é o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E eles começaram a falar em outras línguas. Mas agora, no verso 29, capítulo 2, no verso 29, olha só, verso 29, diz assim, Pedro está falando, irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Davi morreu e foi sepultado. E o seu testemunho está entre nós até o dia de hoje. O seu testemunho está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Provendo isto, falou da ressurreição de Cristo. Pedro está falando com os irmãos o que Jesus havia dito, não é? Então, a profecia já havia dito, né? Aliás, a profecia já havia falado sobre isso, que não foi abandonado no sepulcro cujo corpo não sofreu decomposição. Ele não foi abandonado no sepulcro e o seu corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou a este Jesus. Deus ressuscitou a Jesus. E todas... Deus ressuscitou... Um minuto aí. Deus ressuscitou a este Jesus. E todos nós somos testemunhas deste fato. Nós somos testemunhas deste fato. Isto é um fato, irmão. Isto ocorreu. Isto aconteceu. É um acontecido. É um fato. Jesus ressuscitou. Não é uma fábula. Não é uma historinha qualquer. É um fato. É um acontecimento. Jesus ressuscitou. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem, né? Então ele recebeu do Pai e derramou sobre os discípulos aquilo que vocês estão vendo e ouvindo. Está dando testemunho. Porque o Espírito Santo veio, irmãos, para que nós pudéssemos dar testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. O que faz a diferença? Porque muitos têm dúvida sobre isso. Muitos têm dúvida sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas coisas acerca de Jesus o povo sabe, o povo conhece. Mas acerca da ressurreição, às vezes conhece tão pouco e não sabe tantas coisas a respeito da ressurreição. Então, qual é o nosso testemunho, amados?
para aqueles que estão no mundo. Qual é o nosso testemunho para aqueles que estão no mundo? É falar da ressurreição. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo hoje. E Ele mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo é poder para testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero ler um outro versículo com você que está no capítulo 4, no verso 32 e 33 das Escrituras Sagradas. Está aqui escrito assim, verso 32 e 33. Verso 32 e 33. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Da multidão dos que creram, uma era a mente deles e o coração. Assim precisamos ser nós. Nós precisamos ser assim, uma mente e um coração. Falando da ressurreição de Jesus Cristo. Todos nós, com uma mente e um coração, falando da ressurreição de Jesus Cristo. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinha. Eles compartilhavam a vida uns com os outros, eles compartilhavam tudo aquilo que eles tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O que os apóstolos faziam? Testemunhavam da ressurreição de Jesus Cristo. É o que nós precisamos fazer, testemunhar. Nós precisamos ter uma mente e um coração. Nós precisamos repartir, compartilhar e testemunhar da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E grandiosa graça estava sobre todos eles, e a graça gloriosa estava sobre todos eles. Tal era o testemunho. Tal é o testemunho da igreja hoje. Somos testemunhar de Jesus Cristo, da sua ressurreição, da sua vida abundante, do que Ele veio fazer neste mundo. Irmão, testemunhe de Jesus, testemunhe da ressurreição de Jesus Cristo. E eu quero partir aqui para dois textos bíblicos, para nós caminharmos para a oração da fé final e a bênção apostólica. Veja só, Efésios, no livro de Efésios, no capítulo 2, Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Estávamos mortos. Passamos da morte para a vida. Páscoa é passagem. Passagem da morte para a vida. Passagem da incredulidade para crer. Essa quer dizer Páscoa. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos da natureza merecedores da ira. Nós éramos merecedores da ira, né? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pela graça, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressão. Pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. Veja, nós estávamos mortos. Passamos da morte para a vida, por causa da grande misericórdia de Jesus Cristo. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Veja o que Jesus fez, amados.
Quando Jesus ressuscita, ele nos inclui na sua morte e na sua ressurreição. Olha que coisa tremenda, amados. Olha que coisa para a igreja, para você e para mim, amados. Olha que coisa impressionante o que esse Jesus faz por você e por mim. Não dá para deixar Jesus, não dá para deixar de seguir Jesus, não dá para deixar de ouvir o que Jesus Cristo tem para nós, porque ele nos inclui. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras. Veja só o que Deus fez conosco, amados. Deus nos tira da morte, Deus nos salva, ele vai na cruz, ele é abandonado pelo Pai, pagando o preço do meu e do seu pecado, mas ele faz isso com um propósito único, de nos incluir na sua morte e na sua vida, na sua ressurreição. Eu e você estamos incluídos na morte e na vida de Jesus. Por isso, hoje é dia de celebrar. Hoje é dia de celebrar a vida. Na verdade, todos os dias são dias de celebrar a vida em Cristo Jesus, a vida que nosso Senhor trouxe para nós, a passagem que nos tirou da escravidão do pecado e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós precisamos celebrar, amados, nós precisamos nos unir e celebrar, precisamos celebrar a vitória que temos em Cristo Jesus e celebrar que fomos incluídos na morte e fomos incluídos na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, a Ele domínio. Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Oh, aleluia! E um dia Ele vai voltar, e quando Ele voltar, amados, Ele vai voltar nos ares, e Ele vai arrebatar a igreja. Eu e você seremos arrebatados para estar com Ele para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Cantamos um hino ao Senhor. Ressuscitou. Aleluia, ao Cordeiro que foi morto, que está em Apocalipse, ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, nos trouxe vida e vida em abundância, nos trouxe paz, nos trouxe alegria. Oh, queridos, quando nós tomamos o caminho errado, igual os dois rapazes de Emaús, os dois discípulos que foram para Emaús, você vai ver que o coração deles estava cheio de tristeza. Se você tomar o caminho errado, a tristeza vai invadir o seu coração, mas se você tomar o caminho certo, Jesus vai alegrar o seu coração, haverá alegria do Espírito Santo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O que te fortalece hoje é a alegria do Senhor, é ela que te fortalece, é a alegria do Senhor que te levanta, é a alegria do Senhor que te coloca nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Ele glória, a Ele louvor, a Ele honra. Hoje é dia de celebrar a vida abundante, celebrar Jesus Cristo, nosso Senhor. É dia de cantar e de dançar na presença de Jesus. Oh, amado, não baixe a sua cabeça, amado, não fique triste aí onde você está. Se levante hoje em nome de Jesus e para a glória do Deus eterno, e dance e cante e louve e dê glória e diga para você: Ele está comigo, Ele está vivo aqui comigo e Ele me incluiu na morte e na ressurreição. Se Jesus hoje ressuscita, eu ressuscito com Ele para viver a vida abundante de Jesus Cristo, para viver nessa terra a glória de Deus, e quem olha para mim verá a glória do Senhor. Aleluia, porque estamos em Cristo nosso Senhor. E diz lá Paulo aos Coríntios que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Irmão, as coisas velhas já passaram, tudo se fez
novo na sua e na minha vida, porque o Senhor que renova todas as coisas, o Senhor que traz vida, está conosco, e maior é Ele do que qualquer outra coisa. E para finalizar, amados, e orar por você, tem um outro texto que eu quero encerrar com ele. Aqui, queridos, dá glória aí, irmão, enquanto eu vou achando aqui na minha Bíblia, você vai dando glória, porque estar com Cristo é estilo de vida. Estar com Cristo não é religião. Religião é diferente de cristianismo e de estar com Jesus. A religião prejudica. Vamos tomar uma água? Vamos dar um glória aí, vamos tomar uma água? Quando tomamos água, damos glória. Dê glória aí onde você está. Uma aguinha para refrescar a nossa garganta. Que Ele preparou essa aguinha para nós, né, amados? Glória a Deus. Veja, para nós finalizarmos esta palavra que Deus pôs no nosso coração. Para você que já ressuscitou com Cristo, você tem um novo estilo de vida e deve viver esse estilo de vida. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se você encher a sua mente de porcaria, você vai viver as tristezas, vai viver como os discípulos que estavam indo para Emaús, buscando coisa insignificante. Mas se você encher a tua vida do que vou te falar agora, e encher a tua vida do Espírito Santo, irmão, não tem morte. Não tem morte, porque já foi vencida. A morte já foi vencida. Paulo diz: onde está, ó morte, os seus aguilhões? Você só apareceu por causa do pecado, mas a graça de Deus veio por causa de Jesus Cristo. Veja só o que diz aqui, capítulo 3 do livro de Colossenses, diz assim: portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Coisas do alto, a nossa mente deve estar com coisas do alto. Paulo disse aos Romanos que nós devemos transformar a nossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que muitos cristãos não experimentam a boa e agradável vontade de Deus? Porque a mente às vezes está cheia de coisas que não convém estar. Não tem um novo estilo de vida. Nós somos conduzidos por esta palavra. Veja só, olha o que diz aqui: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Onde está a sua vida? Escondida com Cristo em Deus. Então vamos encher a nossa vida das coisas que são do alto. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Veja só, queridos, vale a pena seguir Jesus, vale a pena passar as provas, vale a pena passar o que for. Irmão, isso tudo é passageiro, é um tempo só, mas nós vamos nos manifestar quando Cristo se manifestar também. Veja só, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, e aí vai, ele fala uma série de coisas, não é verdade? Ele coloca uma série de coisas aí que nós devemos deixar, mas a verdade é que nós devemos nos encher das coisas do alto. As coisas do alto estão exatamente aqui, na palavra de Deus. Ter a nossa mente renovada na palavra de Deus. Todos os dias tirar um tempo. Sabe por que Deus deu o Espírito Santo para nós? Para nós orarmos em outras línguas. Tire um tempo para orar em outras línguas. Tire um tempo para jejuar. Tire um tempo para viver essa ressurreição que Jesus Cristo providenciou para você e para mim. Hoje é um grande dia. É o dia de celebrarmos a vida. Nós temos que celebrar, amados. É um grande culto que estamos vivendo agora.
Nós não podemos estar lá na igreja, mas estamos vivendo dentro de casa, aí na sua casa, um grande culto, junto da sua família, junto dos seus, um culto ao Senhor de ressurreição. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor. Enche a sua cabeça das coisas do alto. Quero orar com você agora. Quero orar com você e orar por você. Pai, no nome de Jesus, te engrandecemos nesta hora, Senhor. E te agradeço, meu Pai, pelo privilégio de poder pregar a tua palavra, de poder falar, Senhor, com pessoas tão importantes que estão em casa nesta hora. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa riqueza tão grandiosa e gloriosa. Eu sei, Senhor, que não podemos explanar tudo em um só momento, mas vamos, Senhor, vivendo esta vida abundante, vamos vivendo essa ressurreição, pois nós sabemos que a nossa vida está escondida com o Senhor, a vida dos meus irmãos. E mais, Senhor, o Senhor está conosco. Ah, Senhor, o Senhor está conosco todos os dias. É como o Senhor disse no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pela vereda das justiças por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. E o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Aleluia, o Senhor está comigo, o Senhor está com a igreja, o Senhor está com o seu povo, a igreja que pertencemos, a igreja Rio de Vida e a igreja no geral. O Senhor está com a sua igreja, o Senhor está preparando a sua noiva para um dia vir buscar a sua noiva, para viver com o Senhor eternamente. Pai, que esta palavra que está adentrando esses lares, esses corações, está adentrando essas pessoas, possa fortalecer a cada um, Senhor, possa fortalecer. E se porventura alguém, Senhor, está afastado, possa retornar para os caminhos do Senhor. E se alguém não teve uma experiência, o Senhor está aí perto para dar uma experiência grandiosa e gloriosa de salvação, ou de vida abundante. Eu quero, no nome de Jesus, dizer que o Senhor ressuscitou e Ele está aí pronto para nos salvar e nos levar com Ele. Que a bênção do Senhor esteja na vida de cada irmão, que a bênção do Senhor esteja neste domingo de Páscoa, esse domingo da passagem, esteja na vida de cada pessoa. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo possa vir sobre a Tua igreja, que o Teu Espírito Santo possa vir sobre os meus irmãos e fortalecer a Tua igreja de uma maneira sobrenatural. Espírito de Deus, e se porventura alguém está passando por um momento depressivo, que seja sarado. Se alguém está passando por um momento de enfermidade, que seja curado. Senhor, que seja só uma passagem dessa enfermidade por este corpo. Senhor, porque depois que passa vem a cura, vem a saúde. Meu Deus, que o povo de Deus receba saúde agora onde estiver. Sejam curados, meu Pai, sejam curados. Senhor, eu oro por essa pessoa que está com esse joelho, Senhor, com essa dor, com esse joelho sem a cartilagem, e está sentindo esta pressão nos joelhos. Jesus, que haja cartilagem agora e esse irmão seja curado. Senhor, que esse joelho pare de doer agora mesmo, pois nós oramos no nome do Senhor Jesus. Espírito de Deus, nós oramos agora, Senhor, oramos para que o Senhor abra os ouvidos daqueles que estão com problema nos ouvidos, estão com surdez, estão com dores de ouvido. Nós oramos, Senhor, oramos por Tua igreja, oramos para que sejam fortalecidos, oramos para que tenham um grande domingo de Páscoa, e que essa palavra fique no coração, e que essa palavra seja compartilhado dentro de casa, e que essa palavra seja compartilhado no story, Senhor, dos nossos amados irmãos, para que muitas pessoas sejam abençoadas
por tua palavra, Senhor, por essa riqueza tão preciosa que está nas nossas mãos, a tua palavra. Meu Pai, eu louvo o teu nome nesta manhã, te exalto e te engrandeço no nome de Jesus. Amém. Queridos, vou dar a bênção apostólica a vocês, mas vocês vão ver aí a questão da informação dos nossos dízimos e ofertas, né? Então quero pedir a você que continue sendo fiel ao Senhor, entregando seus dízimos e as suas ofertas para que tudo esteja indo bem, né? Como disse lá o Malaquias, para que a casa do Senhor seja mantida, e assim será. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com todos vocês, agora e para todos sempre. Amém. E a igreja disse, Amém, Senhor Jesus.